caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na História Mundial. Hoje vamos destacar o dia 8 de fevereiro. Neste dia, no ano de 1950, foi criado o Ministério de Segurança do Estado na Alemanha Oriental, um órgão que ficaria mais conhecido pela sigla Stasi. Em 1950, apenas 5 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo já estava dividido em dois grandes blocos, separados pelo meio por uma pesada cortina de ferro. De um lado, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e do outro lado, o bloco comunista, liderado pela União Soviética. E foi na Alemanha onde esses dois blocos mais se chocaram com aquela nação profundamente dividida. Na Alemanha Ocidental, unificada após ter sido dividida em áreas sob a responsabilidade dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França, o Ocidente dedicou grande esforço e investiu pesado no crescimento do país, através principalmente da reconstrução do seu parque industrial. Mas na Alemanha Oriental, o objetivo dos soviéticos era outro bem diferente, com Moscou tensionando usar aquele país como um mero estado tampão para evitar novas agressões vindas da Europa Central. Por esse motivo, o esforço de reconstrução do lado oriental da Alemanha foi comparativamente menor, com os soviéticos priorizando o ressarcimento dos danos sofridos na guerra, através do uso de mão de obra barata e da extração de minérios. Isso gerou um grande desconforto na população alemã daquele lado da cortina de ferro, com o Partido Comunista da Alemanha Oriental preocupado com a subversão que se espalhava rapidamente. E foi para manter a população controlada e livre de distúrbios que neste dia, 8 de fevereiro do ano de 1950, foi criado o Ministério de Segurança do Estado, mais conhecido pela sigla Stasi. A missão da Stasi era manter a população da Alemanha Oriental debaixo de estrita vigilância, acompanhando todos os setores da sociedade para identificar logo no início qualquer foco de dissidência. Apesar de, em teoria, a Stasi ser um órgão independente da KGB soviética, a relação entre esses dois órgãos de espionagem era muito próxima, com a KGB mantendo oficiais em cada um dos departamentos da Stasi, tanto em Berlim como nos escritórios regionais espalhados pela Alemanha Oriental. A Stasi era dividida em vários departamentos, conhecidos como administrações, cada um com uma missão específica. Por exemplo, a Administração 12 tinha o objetivo de interceptar comunicações telefônicas e de correio. E nos 40 anos de existência da Stasi, o sistema de correios da Alemanha Oriental foi o mais lento da Europa, justamente pelo fato de cada carta ser aberta e minuciosamente verificada e analisada. Havia também uma administração responsável pela análise do lixo, com inspetores acompanhando a coleta de lixo das cidades, à procura de evidências incriminatórias, como embalagens de comida estrangeira. A Stasi também tinha um departamento específico para acompanhar todos os estrangeiros que entravam no país, instalando microfones em quartos de hotel e, dependendo da pessoa, destacando agentes para seguir as suas movimentações durante a sua estadia. Também tinha o seu braço armado, formado por 6 batalhões de infantaria motorizada, 1 batalhão de artilharia e 1 batalhão para instrução e treinamento. E mais impressionante de tudo, a Stasi tinha o seu próprio sistema penal, totalmente independente do sistema penal oficial mantido pelo Ministério Alemão do Interior. Através desse sistema penal, a Stasi mantinha penitenciárias e campos de trabalhos forçados para onde os seus prisioneiros eram enviados. E como não passavam pelo sistema penal oficial do país, a família e os amigos costumavam perder o rastro dos seus entes queridos, algumas vezes durante longos anos. A Stasi tinha um sistema de recrutamento bastante rigoroso e costumava recrutar ex-militares recém-dispensados do serviço militar obrigatório de 18 meses. Os recrutas para a Stasi tinham a sua vida verificada em todos os detalhes, o que incluía também os seus familiares e amigos, e só eram aceitos aqueles com ficha impecável em todos esses aspectos. Entre 1950 e 1990, passaram pela Stasi mais de 270 mil funcionários fixos, mas grande parte da ação de espionagem da população era executada por informantes, em geral civis responsáveis por vigiar o seu círculo familiar, os seus vizinhos e colegas de escola e de trabalho.
Por motivos óbvios, ninguém sabia quem era informante da Stasi, e por isso discutir com outras pessoas temas considerados como subversivos pelo Partido Comunista era uma atividade extremamente perigosa e arriscada. Cada escola, cada universidade, cada hospital, cada pequeno negócio e cada grande fábrica tinha pelo menos um informante da Stasi. Em 1990, quando a Stasi foi dissolvida, estimou-se que cerca de 3% da população total da Alemanha Oriental era informante da Stasi em tempo integral. Nos anos 70, a Stasi verificou que o método habitual soviético de perseguir opositores e dissidentes, muitas vezes através de prisões e espancamentos, não era o mais adequado, já que com frequência criava no indivíduo uma motivação adicional para continuar na sua luta subversiva. Por isso, os alemães desenvolveram um novo método, conhecido como perseguição psicológica, muito mais sutil, mas muito mais eficiente. Através desse método, a Stasi assediava suas vítimas de forma discreta, mas muito constante. Por exemplo, através de telefonemas à meio da noite, cartas com mensagens obscuras, pessoas batendo na porta ou tocando a campainha altas horas da madrugada. Isso também envolvia invasões discretas, com os agentes mudando ligeiramente os móveis do lugar, tirando quadros da parede, substituindo o tipo de chá consumido pela família, alterando a hora do alarme dos relógios. Agentes eram contratados para assediar a vítima e a sua família na rua, na escola e no trabalho, tornando a sua vida num autêntico inferno. E quando a vítima tinha algum comportamento comprometedor, como por exemplo uma amante, os agentes da Stasi enviavam fotos dos encontros para a vítima. Tudo isso criava um estado de paranoia terrível, principalmente quando a ação era persistente, e não era raro ocorrer em casos de esgotamento nervoso e até de suicídio. O sistema público de telefone vinha já pré-preparado para facilitar a instalação de escutas, e mais de uma centena de caminhões com receptores de rádio transitavam 24 horas por dia pelas ruas das cidades, sempre à procura de transmissões ilegais. A Stasi também operava bordéis por toda a Alemanha Oriental e também em outros países europeus, com agentes dedicados a identificar figuras públicas que frequentavam esses locais. De acordo com os alemães, esse método era muito mais eficiente para quebrar o espírito de pessoas com comportamentos vistos como subversivos, bem mais eficiente do que o método bruto dos russos, e de fato era verdade, tanto que a KGB também começou a implementar esse método na União Soviética no final dos anos 70. A Stasi usava uma palavra para descrever esse método e que reflete bem o seu propósito: biodegradação. Em termos internacionais, a Stasi era pouco relevante, dedicando-se mais à espionagem doméstica, com a KGB normalmente dedicada ao cenário internacional. Agentes da Stasi treinaram agentes de outros serviços secretos com destaque para Cuba, cujo sistema de espionagem foi muito baseado no sistema alemão. A Stasi também realizava ações de descrédito da Alemanha Ocidental, enviando secretamente dinheiro para grupos neonazistas do lado de lá da cortina de ferro, para causar transtornos e embaraços diplomáticos no Ocidente. Dentre os vários arquivos desclassificados, há inclusive um documento que mostra que a KGB, através da Stasi, ordenou que agentes búlgaros assassinassem o Papa João Paulo II, de origem polonesa e um profundo crítico do comunismo. Com o fim do regime comunista na Alemanha Oriental, a Stasi foi dissolvida no dia 13 de janeiro de 1990, e em 1995, todos os seus arquivos foram abertos, com cada cidadão podendo consultar a sua ficha pessoal mantida por aquele serviço. E nessa época ficou constatado que mais de 85% da população da Alemanha Oriental era acompanhada de alguma forma pela Stasi. Ela fez valer ao máximo o seu lema, que dizia: "Somos o escudo e a espada do partido". Se gostou do vídeo, deixe aqui a sua curtida e não se esqueça também de se inscrever no canal. Obrigado e até amanhã!